Jesus. Nós temos visto esses dias, e nesses últimos tempos, uma implicação prática, essa que encontramos no Evangelho de João, capítulo 14, 21, 23 e 24. Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, você pode ver o caráter de Jesus nele ou nela. Você pode ver os valores de Jesus nesta pessoa. Você pode verificar a fidelidade desta pessoa com Jesus, a firmeza da sua fé. É uma pessoa cuja fé é a prova de apostasia. É uma pessoa que, se a provação, a tentação chegar, ela vai trocar Jesus. É uma pessoa, se a perseguição chegar, ela irá trocar Jesus. É uma pessoa à prova de apostasia. É uma pessoa que, se alguém lhe oferecer um emprego para ganhar um salário altíssimo, para ter uma conduta desonrosa ou para lesá-la na sua vida como corpo de Cristo, mas ela terá uma vida mais confortável. É uma pessoa que os seus valores com o Senhor Jesus Cristo suportam crescer economicamente. Ela não vai trocar o Senhor pelos lazeres de fim de semana, porque agora é uma pessoa que tem muita provisão financeira. Isso é apostasia. É uma pessoa à prova de apostasia. Fidelidade conjugal está relacionado com a nossa fé, com o nosso caráter, o caráter de Jesus em nós. É apostasia também. Então verifique isto, o caráter da pessoa, à luz do que Jesus nos diz em João 14, 21, 22 e 23. É 23, né? Ainda, nesta avaliação de se é discípulo verdadeiro, é uma pessoa que demonstra a consciência profética apostólica que corresponde aos discípulos de Jesus. Naquele tempo ainda não tínhamos esse entendimento. A identidade de Jesus em nós se manifesta em nossa consciência profética apostólica. O que significa, entre outras coisas, que nós enxergamos o que Deus diz na palavra, nos alimentamos da palavra, nos instruímos dela, discernimos a direção que Deus vai dando, os rumos que Deus vai dando na vida. É uma pessoa que vai viver por fé. A identidade profética apostólica levará uma fé à prova de apostasia. É uma pessoa integrada na congregação. A integração amorosa na congregação, ou é alguém que vai às reuniões? A vida da congregação é o ajuntamento do povo de Deus. Considerem o que o Senhor nos diz na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Ele, entre outras coisas, está falando de apostasia, está falando da prova de fé. Aí chega nesse ponto, ele diz: não deixando de congregar-nos como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Ora, é uma pessoa que ela troca os ajuntamentos da congregação para a oferta ao Senhor por quaisquer coisas. É uma pessoa que, se tem uma oportunidade, ela aproveita esta oportunidade. Uma coisa secundária até. Vigie isto, porque ela está revelando a identidade de Jesus nela. A integração no corpo de Cristo. Não é alguém que está nas reuniões. É alguém que é expressão do corpo vivo de Cristo e é parte de uma congregação. Ou seja, essa é uma pessoa que vai dar evidências de ser um adorador, uma adoradora que adora o Espírito em verdade. Ou seja, e quem adora o Espírito em verdade é quem ama Jesus. E quem ama Jesus sabe por que a congregação se reúne e para quê. Pessoas que tiram proveito de coisas secundárias, elas interpretam para elas mesmas. Verifique a seriedade disso. Eu já ouvi tantos comentários ao longo dos anos de pessoas que aparentemente estão demonstrando zelo pela família, zelo por isso, zelo por aquilo, mas na verdade estão revelando o lugar que Cristo e a sua vida como corpo de Cristo através da sua congregação tem nela. Então,
mais religiosa do que discípulo de Jesus. Uma pessoa disposta a servir ao Senhor através dos seus dons. É uma pessoa que está envolvida, disposta a servir. É uma pessoa que fica alheia a tudo, só assistindo o que os outros fazem. Se você tem um candidato, uma candidata a se casar, que não se dispõe a servir conforme os seus dons, vigie, porque ele vai revelar que a relação dele com Jesus e como a igreja do Senhor não tem evidências suficientes para se confiar para um casamento. Esse discípulo, para saber se é um crente verdadeiro, também devemos levantar isto. É alguém que tem uma visão de crescimento contínuo em Cristo. É alguém que tem uma visão de crescimento contínuo, de enraizamento em Cristo. Se é alguém que não se interessa por crescer, hoje, amados, eu preciso ser mais enraizado em Cristo do que era ontem. Maus hábitos, atitudes, deformações do meu pensamento, do meu caráter que manifestaram ontem, hoje já não deveriam mais acontecer. Ou seja, isso é indicador de que eu estou crescendo em Cristo continuamente. Nós não podemos nunca parar de crescer em Cristo. Se alguém que tem 70 anos de vida cristã, de vida em Cristo, ainda descobre que tem que crescer. Aliás, quem foi crescendo, quanto mais o tempo vai passando, mais consciência ele tem de que precisa crescer mais em Cristo, mais em Cristo, mais em Cristo. E sabe o que você vai ver nessa pessoa? Humildade, beleza, amor, docilidade. Ah, mas você há 10 anos passados era uma pessoa áspera. Mas agora sou uma pessoa tão bondosa, graças a Deus, que livrou-me daquela estupidez. E este é indicador de que a identidade de Jesus está crescendo em mim. Eu estou me enraizando em Cristo. Então verifique isto. Ele ou ela é alguém que tem uma visão de crescimento contínuo em Cristo. Uma visão de esvaziamento de si mesmo para crescer em Cristo. E ainda o outro item que não apareceria facilmente se o Senhor nos estivesse trazendo este ensino, esse entendimento, e é um dado para verificar. Considere isso que eu vou dizer agora com bastante prudência. É um dizimista. Ele ou ela é um dizimista sem avareza. Escreva isto. É um dizimista sem avareza. Dizimista pela lei, simplesmente pela lei. Não é alguém que ama Jesus. Dizimista é alguém que dizima com alegria e sabe o que está fazendo. E sabe o que significa. É alguém que fica a murmurar pela maneira como se administra os seus dízimos. É de responsabilidade das lideranças. Se eles administram desonestamente, é com Deus que vai tratar. Eu não quero ter que tratar com Deus com avareza no meu coração, usando esse tipo de argumentos. Mas verifique isto. É dizimista sem avareza. Alguém que fica contando, fazendo os cálculos. Digamos que o dízimo corresponderia a R$45,05. Ele ou ela vai procurar uma moedinha de 5 centavos. Ou, melhor, R$45,95. Ele vai, ou ela vai encher o envelope de moedinhas para dar 95 centavos. Dizimista sem avareza. Todo dizimista sem avareza é alguém que participa das ofertas alçadas com grande alegria. Amado, amada, você que está com a perspectiva de casamento, saiba que a área das finanças é das áreas de destruição, de casamento e de sofrimento de toda sorte. Um dos capítulos do livro do Jaime Kemp, A Arte de Permanecer Casado, que todos entre nós que vão se casar precisam ler antes, um dos capítulos lhe disse, até que a dívida os separe. Com respeito à questão de uma pessoa ser dizimista, sem avareza, precisa se incluir nisto aí, a pessoa que se endivida. Verifique se o seu candidato ou candidata é alguém que vive endividado, alguém que se endivida com facilidade.
Às vezes há pessoas que são dizimistas e se endividam. Pessoas dizimistas sem avareza não se endividam. Dizimistas sem avareza não se endividam. Você pega Malaquias 3,